Hoje, 24 de janeiro de 2025, se completam 3 anos da partida do mestre Olavo de Carvalho. Ora porra! Esse vídeo é uma homenagem e também uma explicação do porquê Olavo de Carvalho foi tão importante, não só na minha vida, como na vida de muitos. Quero conversar sobre isso logo após a nossa amada e querida vinheta. Só a história de vida de Olavo já mostra que ele foi uma pessoa totalmente diferente das demais, por inúmeros motivos. Entre eles, por exemplo, a sua andada pelo islamismo, frequentar taricas e grupos que depois ele mostra para as pessoas o que acontece de fato dentro da religião muçulmana. Além disso, o Olavo ele sempre foi uma pessoa que estudou sobre astronomia. No entanto, muitos chamavam ele de astrólogo, numerólogo e por aí vai, né? Só que na verdade o Olavo ele sempre mostrou a importância de se entender esses fenômenos para poder compreender, inclusive, a própria literatura ocidental. Então ele sempre teve alguns pontos em que ele conseguiu trazer à tona todas as questões que não estavam sendo debatidas dentro da própria academia. Academia essa que Olavo sempre fez questão de desnudar nesse livro aqui, ó. Talvez o livro mais imprescindível de Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, em que ele mostra a grande farsa que se transformou a intelectualidade brasileira, no qual apenas imbecis como Marilena Chaui, a classe média é estupidez, como Leandro Carnal. Eu venho de uma família que só dança para acasalamento e uma só vez, nunca mais se dança, e fui eu fazer dancinha de TikTok. Como Mário Sérgio Cortella. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Vá. Clóvis de Barros Filho. Pô, você tem que comer alfafa, cara, vai ser burro no inferno. E tantos outros possuem espaço, que afinal de contas, toda a academia brasileira se transformou num verdadeiro clubinho, onde os mesmos sempre estão presentes, ocupando espaço na vida pública. Porém, Olavo, quando ele vem com o Imbecil Coletivo, ele destrói toda a falácia e toda a narrativa dessas pessoas, mostrando o tamanho da ignorância que se vive dentro das universidades brasileiras e dentro da própria sociedade brasileira. Olavo, ao meu entender e ao meu ver, ele fez um trabalho muito interessante. Olavo trouxe, de fato, o período socrático de volta. O Olavo, eu digo para vocês, ele cumpriu com excelente maestria aquilo que Sócrates fez. Por quê? Vamos lá. Olavo, ele pega toda aquela elite ateniense, daqueles pseudo-intelectuais que falavam apenas sofismas, pega esse grupo e começa a difamá-lo, usando o poder da razão, da mesma forma que Sócrates fez.
na Grécia Antiga. E o mais interessante não é apenas isso. Assim como Sócrates, Olavo também começa a desenvolver os seus discípulos. E dentro desses discípulos ele começa a criar uma nova elite intelectual. Até o próprio Rodrigo Constantino, que foi um cara que foi muito atacado pelo professor Olavo. Vocês não pensaram que é só na esquerda que tem merda? Alguém me manda aqui um artigo do Rodrigo Constantino. Puta merda. Por que fazem isso comigo? Por que me manda essas coisas, porra? Mas aprendeu com essas críticas e se transformou num excelente analista político no Brasil. Sem dúvida, o Olavo de Carvalho foi um dos grandes nomes aí do pensamento dito conservador, de direita, no Brasil. E aí eu falo para vocês, o Olavo se transforma em uma figura extremamente importante na minha vida a partir do momento em que eu começo a enxergar ele no meu Facebook, em alguns grupos de debate, alguns cortes do Truth Speak, como por exemplo o dia que o militante LGBT, o Luiz Motti, entra ao vivo num programa do Truth Speak. Isso é um parado louco, porra! Onde o bicho transforma o dinheiro sabe? E quer viver comigo? Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta! Quando ele fala isso aqui sobre os Rockefeller. Destruição de quais famílias? Você acha que os Rockefeller estão destruindo a família deles? Tá cheio de Rockefeller querendo mudar de sexo? Não, isso não tem na família do Rockefeller. Não. E aquilo começou a me chamar a atenção. Comecei a me perguntar quem é esse cara, afinal de contas. E aí eu fui descobrindo o COF e a literatura. Coisa, por exemplo, que essa galerinha que adora criticar o Olavo nunca fez. Vocês já repararam isso? Quem critica Olavo de Carvalho nunca leu isso aqui, ó. Nunca leu um capítulo, do mínimo um capítulo. Nunca ouviu uma aula do COF. Nunca escutou um True Outspeak. Ficam sempre dentro daquela ladainha do... Ai, terraplanista! Ai, o Olavo, eu não leio muitos livros dele porque fala muito palavrão. Eu não gosto do Olavo. O Olavo, ele é astrólogo. Falou a Patricinha que gosta de ler horóscopo no jornal. E a partir daquele momento eu comecei a entender o que é a importância, por exemplo, de uma guerra cultural. E comecei a entender, por exemplo, algumas coisas da própria escola de Frankfurt, que é a base da esquerda moderna. Entendi uma coisa chamada espiral negativa e comecei a entender melhor todos os conceitos de guerra de classe e rompimento de tecido social muito comuns no dia de hoje. O Olavo me abriu os olhos de forma muito clara para que eu pudesse ter uma visão hoje e poder ter um mínimo de uma vida intelectual honesta. Aqui eu não estou falando que eu sou intelectual, aqui eu não estou falando que eu sou uma pessoa mais inteligente que as outras, mas eu estou falando que a forma como o Olavo me trouxe a sua visão de mundo, sabendo fazer leituras, por exemplo, de Aristóteles e fazendo leituras, por exemplo, de pensadores antigos, a própria escolástica, e trazer isso à tona nos tempos atuais. Coisa, por exemplo, que a academia, que os inteligentinhos e que os professores, que são na verdade intelectuais orgânicos de uma revolução que eles tentam implantar no nosso país, jamais farão. Por isso que o Olavo foi tão atacado, foi tão achincalhado por esse povo, porque não sabendo debater com ele, não sabendo chamá-lo para conversar, como até o próprio Dugin tentou, e foi humilhado pelo professor Olavo, onde tem inclusive um livro sobre isso. No entanto, esses continuam falando mal, mas o legado de Olavo de Carvalho é perene. Os seus alunos seguirão as suas obras para desespero dessa galera que odeia
Olavo de Carvalho. Aliás, a história do Olavo de Carvalho é uma... A revista Cult, que é um lugar de ideias muito importante no Brasil, produziu uma matéria boa sobre, né? O Olavo de Carvalho passa os anos 90 inteiro tentando alguma penetração acadêmica no campo da filosofia. E a academia brasileira, do Oiapoque ao Chuí, fala: desculpa, mas a sua capacidade de produzir ideia é inferior a alguém que acabou de entrar no curso de filosofia. Né? Não tem nada no seu pensamento aproveitável. Você não é bem-vindo aqui. E aí ele vai fazer o movimento negativo, né? Isso é profundamente psicanalítico. Ele vai tentar ser reconhecido pelo não, já que ele não pode ser reconhecido pelo sim. É maravilhoso, né? Portanto, obrigado por tudo, Olavo. Nós aqui manteremos vivo o seu legado de quem não teve diploma, de quem não teve teses acadêmicas mirabolantes, mas teve sim uma incansável busca pela verdade. Obrigado, Olavo. Então é isso, pessoal. Já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e também, por favor, me ajuda a fortalecer não só esse canal, como também minha outra rede social, que é o Instagram, que está aqui, ó, @BrunoAlemande_, me segue lá. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!